sei falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Para vocês. Quem não levou suinha pra falar aqui? Gente, você ó. gosta. Espero que você goste. Ai, meu Deus do céu. Por isso que eu falei, abre essa caixinha de bombom. Ela só fez em tal. Gente, não precisava assim. A gente aprendeu direitinho, desde o primeiro dia que ela gosta de chocolate, né? A gente aprendeu a lição. Obrigada, gente. Vocês são uns amores. Eu agradeço a Deus, né? Conhecer pessoas, todo dia, graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade de conhecer pessoas. Porque eu acho que isso daí é um dom de Deus. Ou a pessoa tem, ou a pessoa não tem. E eu agradeço a Deus. E eu vou contar para vocês, eu sempre falo isso para os alunos e é uma honra. No ano de 2010, eu tenho um sobrinho, né? Tinha um sobrinho que ele se envolveu com droga, né? Se envolveu com coisas erradas. E eu sempre fiquei assim no pé dele, meu irmão me ligava, vem aqui, eu falava com ele e tudo, e ele, infelizmente, foi para essa vida. E quando foi em dezembro de 2010, ele faleceu, né? Com 16 anos. E ele envolveu com uma briga e ele veio a falecer. E eu fiquei muito mal, porque era assim, meu xodó, era o xodó mesmo. Minha irmã falou assim, acho que ele foi tão mimado por você e pela avó dele, né, que acho que ele acabou até indo. Eu falei, não, não é isso. Porque se ele realmente tivesse sentido todo esse amor que a gente tinha por ele não tinha ido para essa vida. E a gente fazia de tudo, de tudo. Eu fazia de tudo por ele. E ele veio a falecer em 2010. E eu fiquei muito mal, eu entrei em 2011 nesse pensamento, e agora, o que vai ser, né? E veio essa proposta de eu lecionar, até então eu não tinha lecionado ainda, trabalhava só em empresa, não tem. E veio essa proposta em 2011, uma amiga minha me indicou e tudo mais, por isso que eu acho que é importante essa questão da amizade, né? Porque quem me chamou para a área da educação foi uma amiga minha, não foi eu que fui fazer teste, não foi nada, uma amiga minha que me chamou. E eu peguei e fui fazer o teste lá, ela pagou pra mim, ela fez tudo ela fez. E aí ela só marcou o dia de eu ir conhecer a escola e conhecer quem era meu coordenador. E eu cheguei lá, numa escola, era dentro de uma comunidade, ali no Céu Azul, na JPC, era dentro de uma comunidade, muito carente. E eu cheguei e eu conheci a turma. Conheci, mas não sabia se eu ia lecionar pra eles ou não, eu só conheci. E eles estavam assim, fazendo uma confraternização. Eu conheci, não falei nada, passou, comecei a ministrar aula para eles. E o primeiro dia que eu entrei na sala de aula, eles estavam todos sentados e eu entrei. Né? Eu falei, e agora, Deus? Né? Peguei e entrei. Quando eu coloquei meu pé, Deus falou assim, você não está chorando por causa de um? Eu estou te dando 40 para você cuidar. O que você vai fazer? Então, por isso que eu acho que não é só a técnica, né? É o amor, é o companheirismo, é a amizade. Porque é isso que ganha vidas, né? Isso que é o mais precioso que a gente tem, é a união, é o companheirismo. Porque o resto, gente, o resto se aprende fácil. Mas aprender a ser humano, aprender a ter amizade com o outro, respeitar o outro, aprender a dizer para as pessoas, olha, não usem droga, olha, gente, é muito difícil, né? E eu vejo assim que os jovens, eles estão se perdendo para essa área. E aí quando Deus me deu essa sala, e me deu mais salas, hoje eu coordeno, são mais de 600 alunos, né, que Deus me deu. E cada sala que Deus vai me dando, Ele vai falando, não, estou te dando mais uma sala, estou te dando mais uma sala. E essa sala Deus me deu também. Quando o primeiro dia que eu fui lá, brinquei, que nós entramos aqui, fizemos desenho, Deus me deu essa sala. E Deus falou comigo, ó, mais uma sala que estou te dando. Então, por isso que eu falo, agradeço a Deus pela vida do Aldo, pela vida da Eliene, pela vida da Meire, pela vida da Maria, pela vida da Risalma, pela vida da Hebe, pela vida da Jéssica, pela vida da Tânia, pela vida da Luciana, pela vida da Tânia, pela vida do Hélio, pela vida da Joyce, não, tô brincando. Pela vida da Ana, pela vida da Michelle, pela vida da Susan, pela vida da Lois.
e pela vida do Lucas. E por cada um também que não está aqui, pela vida da Maria também, que não está aqui, pela vida da Mirella também, que não está aqui, pela vida da Rosa, que não está aqui, por cada vida aqui, os 24, né, que eu entrei, que estavam aqui, pela vida do Eduardo, né, por cada vida, Deus, toda vez que eu coloco os pés na sala de aula, Deus fala, aí, ó, mais uma sala. Da Lúcia, Da Eunice, da Eunice, da Beth, da Elizabeth, por cada vida, por cada um. Então assim, quando eu coloco os pés, eu falo assim, o que eu posso proporcionar? Talvez o conhecimento técnico um tem mais que o outro, um já sabe mais que o outro, mas a questão de ser humano, da questão da amizade, da questão do amor, da convivência, são para poucos. São para poucos. Por isso que eu acho que Deus me deu essa sala, né? Em especial cada um. Eu aprendi aqui, na verdade, aquele dia que eu fiz a dinâmica da bexiga, acho que foi o dia que eu mais tive que me segurar aqui dentro dessa sala. Porque a Eunice compartilhou algo da vida dela comigo, que eu falei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Foi algo que fez eu refletir como estava a minha vida. E eu mudei algumas coisas da minha vida para esse segundo semestre, em relação à escola, em relação à minha casa, em relação a algumas coisas referente a essa dinâmica. E eu falei para o meu marido em casa, falei, eu aprendi uma coisa hoje, dentro da sala, que eu não vou esquecer na minha vida nunca. Nunca. Porque aquilo que a gente compartilhou aqui de cada um, a Risalda, na hora que a Risalda falou, eu falei para o meu marido, a pessoa se preocupar com o irmão que está longe, a maioria das vezes a pessoa não está nem aí, eu quero o meu, aqui é o meu filho, meu marido, eu estou aqui na minha casa. Você se preocupar, o meu sonho, sabe, é querer cuidar dos meus irmãos, gente. Né? Hoje em dia o seu sonho, se eu fosse falar realmente qual era meu sonho, a gente não tinha ficado aqui. Eu lembro que quando eu conquistei um sonho que meu marido tinha, que era esse carro, que para mim coisas materiais fiquem, vão ficar, quero o carro. Mas eu fui buscar o carro sozinha aquele dia, eu peguei e catei o carro. Quando eu entrei dentro do carro, eu falei para Deus, eu trocaria esse carro, a minha casa, pro meu sobrinho que vive. Eu trocaria tudo isso. Trocaria essa cesta, trocaria tudo, gente, porque vale mais o amor. Vale mais as pessoas, vale mais os seres humanos. E isso que eu aprendi aqui nessa sala, cada dia com um, com o outro. A Ana toda bravinha, né? Todo mundo fala que ela é bravinha, mas ela também foi, falou, passou dificuldade, né? Querer engravidar, chegou a perder. E essas coisas que a gente vai compartilhando, que foi um falando de cada vida. Eu falei assim, o que eu vou falar, né? Eu ia preparar um monte de coisa, e depois eu falei, não vou preparar nada, porque eu sei que Deus já olhou para cada um e Deus vai suprir a necessidade de cada um. Né? Vocês compartilharam, cada um aqui tem um sonho, cada um aqui está estudando por algo, quer mudar, quero sair do telemático, quero isso, quero aquilo. Cada um aqui, e vai conseguir. Sabe por que vai conseguir? Porque você pode tudo. Você pode tudo, você não sabe o quanto você pode. Se as pessoas soubessem o quanto pode, elas não entravam no estado depressivo, elas não se matavam, não ficavam se drogando. Porque saber de quanto elas podem mudar. Mudar não as pessoas, mudar ela mesma. Quanto ela pode, vocês podem. Né? O Aldo compartilhou aqui a casa, cada um. Né? Nesse tempo, nesses 16 dias, né? Foi uma sala que eu brinquei bastante. Né? Eu até falei pro meu marido, às vezes eu brinco e falo, nossa, olha o que eu falei, nada a ver. Aí depois a Damares falou assim, nossa, tem professor que viaja na maionese. Aí eu falei, nossa, às vezes eu dou umas viajadas. Eu falei, nossa, então acho que esse professor sou eu, porque eu dou umas viajadas, às vezes nada a ver. Mas é só assim mesmo, pra gente brincar, compartilhar, né? A Jéssica também, uma luta, né, Jéssica, em casa. Mas aí no outro dia você já estava aqui, já estava conversando, eu falei, ai, glória a Deus, já está conversando com as pessoas, já está rindo, já está brincando, né? A Maria não veio hoje, mas também compartilhou coisa da vida dela que ela nem achava que ia estar aqui, né? De tão grave que aconteceu na vida dela, mas ela veio, se esforçou, veio, contribuiu, brincou, né? Cada um aqui, cada um. A Luciana agora hoje falou, eu falei, tá vendo, Luciana, existe ainda amizade.
Existe amizade verdadeira, companheirismo, né? Não saber essa questão da troca. Eu sempre faço, às vezes, amigo chocolate ou amigo. Eu não ligo se eu receber um bis, eu não ligo, porque vale mais dar do que receber. E aquela pessoa que comprou um bis pode ter certeza que foi como sacrifício. Exato. Porque se ela tivesse, ela teria comprado Comprado mais. Então, você não pode esperar o mais do outro, você tem que fazer o mais. Você não precisa esperar do outro, né? Então eu só vou dar se o outro me der. Não. Dá sem querer nada em troca. Dá sem querer nada em troca. É que nem quando você gosta. Eu brinco muito em casa, é a mesma coisa. Casamento, namoro. Faz pro namorado, faz pro marido sem querer nada em troca. Ah, mas eu só faço, ele me corresponde. Você está fazendo. Uma hora ele vai ver que você está fazendo. Então faz sem querer nada em troca. Agora quando você quer aquela troca, aí já faz sem querer nada em troca. E eu agradeço a Deus por essa sala. Eu sei que cada um aqui tem um perfil diferente, outros são mais introspectivos, outros mais extrovertidos, outros acho que esse tipo passou o extrovertido, né? Né, Joyce? E eu achei assim que no primeiro dia que eu entrei, olhando assim a cada um, eu falei agora com a Tânia, é que você vai olhando, observando algumas pessoas, né? E aí eu olhei no primeiro dia não, naquela primeira horinha que eu olhando, a gente vai olhando, eu vi algumas características de cada um. E aí eu fui olhando assim, a Michelle, eu já vi que a Michelle era mais na dela, mas que também se brincasse não tinha problema nenhum. Agora não para de falar. Agora não para mais de falar, né? Vai ter que mandar calar a boca. Deu ousadia, é o que virou. Então eu olhei assim a Michelle e eu falei, como ela é linda, né? No primeiro momento que me veio foi isso. Como ela é linda. Aí depois eu vi que você tinha filho, eu falei, mas como pode? Tu puxa, a pessoa já tem filho. Fiquei pensando assim, mas falei, como ela é linda. E às vezes a gente fala assim, mas o lindo é por fora? Não, os dois, né? Por fora, por dentro. E aí a gente vai conhecendo e vai vendo que não tem nada a ver. Só foi a timidez de não conhecer. Mas aí quando você vai conhecendo, aí que nem a Joyce falou, né? Tem que parar a boca, ficar quieta. Né? E aí conheci um pouco a Ana e falei, mas que baixinho invocada. Briguei, então ela vai brigar com todo mundo aqui nessa sala. Dona Bronquinha. Dona Bronquinha. Aí depois eu falei, não, é o jeitinho dela, cada um tem seu jeito, né? E talvez isso seja uma defesa. Às vezes a pessoa passou algumas coisas na vida que eu vou me defender. Então, o primeiro momento que eu vou fazer é me defender, porque a vida é dura. Então, quando a vida mostra algumas durezas pra gente, a gente acaba se amando para não sofrer tanto. Então, nesse primeiro momento, eu falei assim, ela faz isso porque ela não quer sofrer. Então, às vezes ela cria alguma coisa assim, uma barreira, porque ela não quer sofrer de tanta coisa que já passou. Então, a pessoa acaba se defendendo. Mas a gente vê que é de coração bom, né? Tudo mais, né? Apesar que brincou as amizades, né? Você sabe que as amizades influenciam, né? E aí conheci a Lolis e a Lolis foi uma surpresa, viu, Lolis? Porque depois que você falou que estava estudando, que você quer, e aí eu falei assim, gente, olha que determinação, e às vezes a pessoa por trás um sorriso, não aparece, né? E às vezes a gente vê a pessoa brincando, a gente não sabe como está o coração da pessoa. E aí você só sorri e aquele dia assim, não, olha, meu sonho depois de ver é refletir de novo. Eu falei assim, nossa, olha como que a gente vê a pessoa todo dia rindo, vê a pessoa todo dia brincando, mas a pessoa tem uma determinação, a pessoa sabe aonde quer e como que ela vai fazer para chegar. Por mais que tenha dificuldade, mas a pessoa tem ali uma determinação, eu quero isso, eu estou batalhando para conseguir, e vai conseguir, vai superar. E aí conheci a Susan que chegou no meio da história, né, Susan? Aí todo mundo... Quem? Achando que você era a fiscal do Via Rápida, achando que você era a supervisora. Era a supervisora do Via Rápida? Não, gente, não é a supervisora do Via Rápida, não. Não, pode ficar com o meu aluno que está chegando. E aí também veio com dificuldade, compartilhou aí
pandemia, estudo mais bem, estudou. E aí teve a dinâmica, e lá a peça de teatro, eu falei assim, nossa, olha aí, tá vendo? Às vezes a gente vê, a pessoa não entende, mas aí põe aqui para fazer uma atividade, fez bem. Então não é timidez, né? Timidez é uma outra coisa, gente. Timidez é quando a pessoa nem consegue desenvolver nada. Quando a pessoa é muito tímida, a pessoa não consegue desenvolver. Tá? Então às vezes a pessoa fala, eu sou tímido. Não é timidez. É introspectivo. Você guarda, ou às vezes você observa, muito de observar. Mas não é timidez, você não é tímida não. Porque coisa aqui para fazer, você foi, fez. Né? O Lucas também. O Lucas também não é tímido. A pessoa fala, algumas características do homem, né? Ele tem várias características assim, de homem, que é mais fechado, mas ele e o Eric, né? Tá um do lado do outro aí, mas é os dois. Como é mais fechado, né? Mais introspectivo, mais observador, aí vai conhecendo. Eu vi que ele conversou com algumas pessoas. Eu ouvi sua voz, viu, Lucas? Por mais que o povo falando, fala, Lucas, não ouvi sua voz, mas eu ouvi sua voz, né? Então, a gente passava assim, via a pessoa falando alguma coisa, observando também. Às vezes, a pessoa fica quieta para poder também entender o que o outro está falando. Que também é uma virtude. Você parar para escutar o outro é uma virtude. E são